Olá, hoje um programa diferente, hein? Dá uma olhadinha nessa imagem aí. O que você acha? Te emocionou, né? Então, você se preocupa com essas pessoas maravilhosas que estão aí no vídeo? Então, hoje nós temos uma entrevista direcionada para você, vovô, vovó, pai, mãe, questões de pediatria. Como que a gente pode cuidar do crescimento, da evolutiva dessas pessoas tão importantes para toda e qualquer família. Para isso, nós convidamos um grande amigo, uma pessoa de referência na área da pediatria. O meu amigo, Dr. Tadeu Fernando Fernandes. Cara, que loucura, hein, meu? Quanto tempo. Quanto tempo, Reinaldo. E o que é gostoso que a amizade fica, né? Fica. Uma prova que a amizade fica para sempre, né? Tadeu, quero apresentar para você e para o público que nos acompanha a Gabriela, que é a Gabi, que é da Liga de Pediatria aqui do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina. O Leonardo, que já esteve conosco em outros episódios, né? Que é da Liga de Neuro e de Cardiologia. Isso. E a Cecília, que é a vice-presidente do CAMAC. Do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral. Que legal, olha. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o prazer é nosso, porque a gente vê que vocês são o futuro da medicina. Vocês é que vão tratar de nós quando nós, né, precisarmos, né, Renan? Eu já estou precisando. Já. Mas, Tadeu... Os nossos filhos, os nossos Não, netos. E trazer esse programa, o Pod, doutor, ele foi uma idealização para o CAMAC e para a Atlética da Faculdade de Medicina. Talvez seja uma das poucas faculdades que tem isso. Foi uma iniciativa em conjunto com eles. Muita gente abraçou. A Aldeia e a Polis Cursos, que tem vários cursos de pós-graduação em medicina do trabalho, perícia médica, psiquiatria, medicina do esporte. Os dados estão aí para o pessoal acessar. E eles entenderam a importância de mostrar para a divulgação de temas médicos para a população e também estimular o recém-formado na carreira da educação continuada, porque a residência médica hoje está muito competitiva. E a saída é a pós-graduação. Então, a Polis abraçou a ideia, a Polis Cursos, junto com os nossos patrocinadores e vertendo condições para que a Atlética e a CAMAC possam ter sobrevida para as ações que eles fazem. Porque a Faculdade de Medicina nossa, ela está dentro de um centro universitário que é uma autarquia municipal. Tem regras rígidas, toda uma questão, apoio, mas a gente precisa ter um caminhar dentro desse trâmite para eles poderem também fazer as coisas deles, né? Então nós estamos caminhando, o programa está tendo uma divulgação interessante. E o convite para você é exatamente chamar a atenção para uma questão muito atualizada, que é a questão da informática, dos dispositivos eletrônicos na criança, do comportamento na mesa do pai, mãe, criança, está se perdendo o diálogo. Nós queremos trocar um pouco. Esse aumento de questões envolvendo comportamental, eu estou assustado, eu estou achando que eu também tenho algum problema de TDAH, porque não é possível, tá, tudo hoje é isso, né? Então eu queria chamar uma pessoa que tenha essa experiência, e para que isso aconteça, nós precisamos apresentá-lo à população, às pessoas, para entender quem é o Dr. Tadeu Fernando Fernandes. Antecipadamente, é meu colega de turma. Nós estamos completando quase 42 anos de formado esse ano, né, que vai entrar. 42 anos, você vê. E nós somos a 4ª turma da PUC, nós somos fundadores da PUC. Isso. Hoje, se você for a PUC, a Avenida João Boyle Dunlop, é uma avenida quadruplicada, um movimento enorme. E na época que nós fizemos faculdade, ela era de terra. Quando chovia, a ambulância não conseguia chegar no hospital. Atolava a ambulância. Mas nós vencemos, né? E hoje é um grande centro acadêmico, a PUC. É grife. Tem até um shopping lá dentro. Agora tem um shopping lá dentro. Tadeu, eu sempre falo para eles, não acreditam. Nós perdemos quase 60 dias na nossa formatura, não foi na colação de grau, porque nós paramos a PUC naquela época. Fizemos greve. Para condições do internato. Lembra disso? Nem sei se pode falar isso, mas nós invadimos a reitoria e tomamos posse da reitoria. Nós não saímos de lá. 5 dias trancado lá na diretoria. Foi uma loucura. Mas a PUC, explica para eles, foi a única faculdade que
O interno tinha um desconto. De 50% na bolsa. Que a gente ficava sozinho, não tinha refeitório, Nada. não tinha lanchonete, não tinha nada. É o que ele falou, era uma estrada de terra. Não tinha como continuar daquele jeito. Vocês estão num mundo maravilhoso, a gente não tinha isso. Não foi, Tadeu? Verdade. E a histórica quarta turma, nesse sentido. Era a turma da rebelião. E daí nós formamos. Estão vendo o conflito? Por isso que eu sou conflitante. Cada um teve a sua história. Eu saí, fui para o hospital lá chamado Irmãos Penteado, que é a Santa Casa de Campinas. Fiz minha residência médica lá. E aí vem o primeiro ponto. Hoje, quando você termina a residência médica, daí você chega à brilhante conclusão que você não sabe nada. A hora que você cai no mundo lá fora, você sabe que faltou muita coisa, né? Então, porque a faculdade, você, na verdade, toca o serviço, vê aquele... E você... É um gap da faculdade. Não ensina como é que você tem que viver na época pós-faculdade. A hora que você não tem mais seu preceptor ao seu lado. Né? E aí você fala, e agora? O que eu faço com isso? E é por isso que eu acho a minha... a hora que eu terminei, eu fui para a Unicamp. Eu fui, até o Reinaldo sabe disso, antes existia uma competição muito grande entre a PUC e a Unicamp. O professor da PUC não dava aula na Unicamp e vice-versa. Depois agora... Tudo junto. Eu fui o primeiro aluno da PUC que consegui fazer pós-graduação na Unicamp. Porque chegava na entrevista e não entrava. Então eu entrei, daí fiz a pós-graduação lá na Unicamp, Dr. Barros, meu orientador. Daí terminei a pós-graduação na Unicamp, voltei pro consultório, comecei minha clínica, mas ainda faltava alguma coisa. Hoje, não basta você ser pediatra, ou neurologista, ou cardiologista. Hoje a medicina está assim. Você precisa ser um pediatra especializado em alguma coisa. E o pediatra geral também existe, mas acabou aquele médico que a gente chama de médico au-au. Então vai em você, tá com dor de cabeça, ao neurologista, tá com dor no coração, ao cardiologista, tá com dor na perna, ao ortopedista. Hoje você tem que ter resolubilidade. Hoje a competitividade no mercado é muito grande. Daí eu saí, surgiu uma oportunidade de ir para Boston. Eu fui para Boston, fiquei 6 meses lá, fiz minha pós-graduação em nutrologia. E aí uma outra coisa muito importante para vocês que estão se formando. Essa palavrinha em inglês, né? É a networking, né? A tradução aí, fazer as suas redes, né? O networking é muito importante. Lá em Boston eu conheci um monte de gente. Um dos meus professores, Dr. Bernardo Coletso, gostou do meu serviço, falou, olha, vai fazer uma outra pós-graduação lá em Munique, na Alemanha. Eu falei, mas não fala alemão, mas lá também ninguém fala alemão, todo mundo fala inglês. Então, daí eu fui para Munique, fiquei 6 meses em Munique fazendo uma especialização em Early Nutrition. Daí, depois de Munique, voltei, montei meu serviço. Hoje é o maior serviço de pediatria de Campinas. É um serviço privado, não é público. E estamos lá no nosso serviço. Daí fui eleito presidente da Sociedade de Pediatria de Campinas, fiquei lá, né, ditador de lá, fiquei o Maduro da pediatria, fiquei 16 anos comandando a pediatria. Daí eu fui para São Paulo e atualmente sou presidente da Brasileira de Pediatria. E agora, em outubro, fui eleito, que há muitos anos eu sou da Academia Americana também, porque quando você faz pós lá nos Estados Unidos, você precisa fazer a sua proeficiência nos Estados Unidos. E eu era membro faz muito tempo, e esse ano eu fui eleito presidente do Primary Care da Academia Americana de Pediatria. Então, a cada 4 meses eu tenho que ir para Boston, voltar, vai para Boston, volta. E presido a Sociedade Brasileira de Pediatria, e tenho a minha clínica, e eu saio para dar aula aí no Brasil todo, aí viajando o Brasil inteiro, aí, conhecendo os amigos, revendo amigos do Brasil inteiro. E a gente está trabalhando uma nova pediatria. A pediatria mudou totalmente. A pediatria que nós fizemos na faculdade, Reinaldo, aquilo lá não existe mais. Nós tínhamos lá na nossa faculdade uma enfermaria de desnutrido. Exato. Diarreia, morria de diarreia, um atrás do outro. Hoje não, hoje nós temos lá uma enfermaria de obeso. Uma enfermaria de dislipidemia. Tem um ambulatório de autismo. Se você for ver nosso internato,
Nós não vimos um autista. Você lembra de ter visto um autista? Não tinha essa classificação. Não tinha. Então, mudou muito. Daí todo mundo pergunta, por que mudou? Porque o mundo mudou, né? E hoje já se sabe que as causas, que nem se falou, o transtorno do déficit de atenção, o autismo, tem tudo a ver com o estresse tóxico na gestação, tem a ver com esse ar que a gente respira, cheio de poluentes. Agora, isso é uma novidade do último congresso da Academia Americana, ninguém tinha parado para pensar nisso. Quando eu e o Reinaldo, nós nos formamos, a gente ia nos barzinhos, né, com as nossas colegas. Eu muito pouco, viu? Muito pouco. Uma coisa, olha só que coisa curiosa, com as nossas colegas, amigas de turma, nossas colegas, e uma menina pedisse uma cerveja para tomar, o pessoal já olhava até meio assim, né? Entre a gente mesmo. Né? É então, a mulher beber, não bebia. Então, hoje a mulher, ela já vai, tem até cerveja para mulher, já bebe mais socialmente. E, que bom, né? Só que descobriram agora que o tal do beber social na gestação leva ao TDAH na criança. Então, os dados são meio assim. E quando falo beber socialmente, não é beber de tomar um porre. Tomar uma taça de vinho 3 vezes por semana, fizeram a dose do teor alcoólico do álcool na mulher e 1 hora depois você pulsionar, fazer uma amniocentese no bebê. O mesmo teor alcoólico do sangue da mãe tinha no âmnion da criança. Então, e isso afeta. Medicação devido à ansiedade, antidepressivo, a comida cheia de agrotóxicos, toxina, tudo isso leva ao aumento do autismo, leva ao aumento de TDAH, essa mudança toda. Então, é um novo mundo que nós estamos vivendo. Outra coisa interessante, e eu estava dando aula há 2 dias atrás na faculdade lá de Piracicaba, em Embi Morumbi. Estava toda a liga lá. Eu falei, olha, e aí tomei exemplo da nossa turma. Nossa turma, se você perguntasse, quem já tem filho do 6º ano? Umas 5 ou 6 já tinham filhos lá. Fato, é verdade. Hoje, lá, de 60 meninas, 1 tinha filho. Então, hoje, o que a mulher está fazendo? A mulher está postergando a gestação. O homem também. Muito bom, ótimo. Vai se vencer a sua parte profissional primeiro e depois vai ter o filho. Aí tem a questão da idade materna também, que influencia, né? Influencia. E vou contar um estudo mais recente que tem também. É o que eu estou ouvindo. Semana passada eu estava lá em Boston e lá teve a Academia Americana e tem um monte de novidade. Reinaldo vai gostar muito disso. Eles fizeram um estudo de crianças que nasceram via o método antigo de se fazer filho. Como é que se fazia filho antigamente? Sexo, pênis introduzido na vagina. Sim. Só que hoje não é mais assim. Não. Hoje é FIV. Sabe o que é FIV? Sim. Tá. Explica para o público. A fertilização in vitro. Então, guarda o óvulo e depois une lá no laboratório. Parece que não soa, parece que não cansa muito. Eu acho que é alguma coisa desse sentido. Então, mas daí esse estudo mostra que o pênis tem um pênis bioma, o microbioma do pênis. A vagina tem o vaginobioma. É dela. Então, olha que coisa curiosa. Quando você tem uma relação sexual, você faz o método mais antigo de uma transfusão de microbiota. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem trabalhos com autistas que você pega o microbioma de uma criança não autista, uma criança autista esteriliza como se fosse fazer um transplante de medula e faz transplante de microbioma para a criança e há uma melhora muito grande. Então existe, para idosos também se faz isso, que tem diarreia crônica, transplante de microbiota. Mas ninguém nunca parou para pensar que o transplante de microbiota mais antigo que existe é a relação sexual. E daí eles analisam, e quando você tem a relação, você tem um transplante de microbioma, o penibioma vai dentro do vaginobioma e aquela criança nasce lá naquele útero com uma microbiota nativa do pai e da mãe. E acompanharam essas crianças, autismo, transtorno de déficit de atenção, uma série de doenças e também outra coisa, câncer entrou na estatística e aí foi assustador. E as crianças da FIV.
que não há esse transplante de microbioma. E aí percebe que nesse grupo da FIV tem mais TDAH, tem mais autista e tem mais crianças com câncer, leucemia, linfomas. E aí você começa já a ver que quando você começa a mexer naquilo que a natureza fez para ser natural, você começa a ter um monte de evoluções, mas vai começar a ter um monte de problemas também. Então, só para contar isso, só para exemplificar coisas que a gente está mudando no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, que repercute com doenças. São doenças novas que vocês vão pegar. Por quê? Mudança no estilo de vida. Tadeu, nessa linha, dentro da sua fala, achei interessantíssimo porque traz informação para o público em geral e para nós aqui também, no sentido de uma dinâmica dentro da medicina, da boa prática médica. E o fato de você citar a evolutiva, mesmo na nossa época de formação acadêmica, a evolutiva, que a gente discute muito isso em sala de aula, né? Nós temos um ambiente democrático, a gente consegue discutir dentro da faculdade essas coisas. Nós estamos sempre debatendo sobre isso. E o que acontece? Hoje, nós temos uma linha de conduta, que são os ambulatórios que a gente atende a população dentro da saúde da família. E o fato da gente fazer isso aqui, a gente conseguiu melhorar a condição no acolhimento dessas pessoas. Especificamente da criança, a linha de pediatria é uma evolutiva muito interessante, né? Os alunos se identificam. Interessante que houve uma queda do interesse na pediatria ao longo dos anos. Parece que está voltando, né, Tadeu? Não sei. Está voltando. Está voltando. Apesar das estatísticas deporem contra. Hoje, os meus residentes me perguntam, Tadeu, olha, qual a melhor especialidade para mim fazer para ganhar dinheiro? Antigamente, era dermatologia. Dermato. Hoje já não é mais, porque já... Misturou muito. Né? Hoje e começou esse a ter meio aí tá meio complicado. Hoje, as duas carreiras, e isso é provado pela estatística, Sim. que mais hoje tem procura é psiquiatria e geriatria. Tá bombando. Por quê? Nós vamos viver mais e não tem quem cuide de nós geriatra. Não tem geriatra. E psiquiatra hoje é uma raridade. E esse estilo de vida moderno está lotando os psiquiatras. Então hoje você tem que ser... Só que hoje você tem que fazer... Você é médico. Você não vai voltar hoje a fazer residência para fazer psiquiatria. Então surgem os cursos pós-graduação em psiquiatria infantil, em psiquiatria de adulto, que você vai ter que fazer. Porque hoje, se você é um médico que não sabe um pouco tratar uma dessas doenças psiquiátricas, você fica ao de novo, encaminhando, e não tem vaga com os outros. Então isso é uma coisa muito interessante em termos de futuro, pensar para o futuro. Outra coisa, se você perguntar para sua mãe e para sua avó, veja o exemplo, a sua avó teve quantos filhos a sua avó? Muitos filhos. 5, 6. A sua mãe teve quantos filhos? Bem menos. Bem menos. E a sua geração vai ter um filho. Então hoje, a média Brasil hoje é 1,2 filhos por mulher. E por incrível que pareça, essa estatística também é bem nova, isso é por família, 1,2 filhos por família e 3,3 pets por família. Então, é uma inversão, né? É louco isso. É louco. Então hoje ter um filho é muito caro, é muito complicado, porque hoje a mulher trabalha, o homem trabalha, onde deixar essa criança? Daí vai para a creche, daí tem a síndrome da creche, que é aquele monte de doença contagiosa que pega na creche, porque junta todo mundo junto. E daí começa a faltar a vitamina D, porque na creche é igual presídio, né? Tem 10 minutinhos para você tomar banho de sol e volta. Não adianta. E aí baixa a vitamina D, baixa a imunidade, pega infecção, vai no pronto-socorro. Infelizmente, pronto-socorro é fábrica de prescrição de antibiótico. Infelizmente, muito antibiótico sem necessidade. Essa outra briga que nós temos com esse serviço de urgência e também os pais pronto-socorro mania. Se eu perguntar para o Reinaldo quantas vezes que a mãe dele levou ele no pronto-socorro, ele vai falar umas 4, 5 vezes porque eu quebrei o braço. Era raro. Era raro e por um motivo, né? Hoje não, a criança espirra, vai no pronto-socorro. Então eu quero fazer um parênteses. Você sabe por quê? Cecília, 2 minutinhos. Você falou um negócio aí que é interessante. Você que está acompanhando, está achando interessante? Pode encaminhar a pergunta, tá? A gente responde. Você falou uma coisa muito interessante. Hoje,
eu queria tocar nessa ferida. Quando vai na consulta com o pediatra, vai a mãe, o pai às vezes, a avó, e às vezes o periquito e o cachorrinho. Vai tudo junto. Mais ou menos isso. Né? Aí tem um problema. Todo mundo dando palpite na consulta. Como resolver esse embrolho, doutor Tadeu? Por favor. Então, hoje, a consulta pediátrica, realmente, ela é multifamiliar. E, às vezes, até o pior de tudo, viu, Reinaldo? Quando chega o pai, a mãe, a avó ou a babá, a pessoa que mais conhece a criança é a babá. Ele fez quantas vezes para saber se está com diarreia? Quantas vezes ficou hoje? Todo mundo olha para babá. 4, doutor. Ele come bem? Todo mundo olha para babá. Não, ele não come isso, não come aquilo. Então, hoje, é um fato, isso tem até um livro do professor Martins, da Unicamp, chama A Terceirização das Crianças. Então, infelizmente, a educação está sendo terceirizada. E isso repercute no comportamento das crianças. Eu estou com um trabalho agora de crianças que chegam no ambulatório. Doutor, vim para cá porque ele tem uma suspeita diagnóstica de autista. Daí você começa a analisar a criança e tem um questionário. Você fala, não, essa criança não é autista. Daí você começa a ver o que acontece com ele. Ele vai para a escola? Não. Ele fica meio período só na escola, depois fica na casa da avó, ou fica em casa. Com quem? Fica com a babá. E o que ela faz para ele ficar quieto? Dá um tablet, dá o celular, fica na televisão. E nós tivemos um exemplo, olha, isso daí é um case que vocês vão pegar esse case ao longo o follow-up desse case. Qual é o case? Os 2 anos de isolamento social. Se vocês souberem o estrago que fez em todas as esferas, vou começar pela imunológica, por exemplo. Foram 2 anos de pronto-socorro vazio, ambulatório. Ninguém ficava, exceto os que tinham Covid, ninguém ficou doente. Ninguém ficou doente. E aí, as mães, nossa, meu filho 2 anos fica doente. Daí acabou o isolamento social. Volta à escola. Voltou usando máscara, isolamento, papapá, passou 1 ano, chegamos em 2023. Foi recorde de atendimentos pediátricos 2023 de criança doente. E doença doente grave. Eu, por exemplo, nunca tinha internado uma criança com estomatite herpética. Nunca tinha internado. Eu tive que internar porque a criança estava desidratada e não comia nada, cheia de ferida. Mas é só o mesmo vírus. Só que existe uma coisa que é chamada de débito imunológico. Se você ficar trancado há 2 anos, você vai ficar ótima. Mas um dia você vai ter que sair para o mundo. E a hora que você sai para o mundo, você sai com o seu sistema imunológico em débito, sem resposta imunológica, que até você voltar vai demorar um tempo. Então, aumentaram as infecções, os pronto-socorros de pediatria estão lotados? Estão. Com crianças doentes? Sim. Doenças graves? Sim. Mas são doenças bobas. Coqueluche, hoje está morrendo de coqueluche. Voltou muito, né? Voltou. Então, por causa do débito imunológico. Até porque também não só ficou em casa, como também ficou sem tomar vacina. Então, a cobertura vacinal baixou muito. Então, doenças do passado estão voltando. Sarampo, coqueluche. Antigamente, a gente dava aula para os alunos de sarampo, mostrando slide. Isso é uma criança com sarampo. Hoje não se mostra a criança com sarampo. Que coisa, hein? Então, estamos voltando a essa época. Na parte educacional, essas crianças ficaram 2 anos, os pais trabalhando em home office. Onde que a criança fica quieta? Na frente da televisão, no tablet. Eles ficaram lá. E hoje, os ambulatórios de fonoaudiologia estão lotados de criança que não fala. Por que ele não fala? Porque na época de desenvolvimento da fala, de 1 a 4 anos, todos esses que estavam, ficaram isolados. E eles não falaram. Então, eles não sabem falar. E o que é pior agora? Doutor, ele não está interagindo com as outras crianças, por isso que eu acho que ele é autista. Ele vai para a escola e não interage, ele não olha nos olhos do amiguinho. Porque ele ficou 2 anos, que o mundo dele era o virtual. E é uma coisa... doutor, mas olha, a hora que eu dou o celular na mão dele, ele fica quietinho. Por quê? Ele mora naquele mundo. Que ele viveu naquele mundo, não nesse mundo de interação. E tem mais, quando voltou, ainda voltou com máscara, eles não tinham a expressão labial. Então, nós estamos vivendo problemas seríssimos, não só na área infecciosa, como na área comportamental.
ainda como follow-up daqueles 2 anos de isolamento social, para vocês verem o estrago que fez. E vocês vão pegar isso lá na frente, ainda com outras doenças que vão aparecer, fruto desse isolamento social. Muita coisa virá, viu, Reinaldo? Às vezes eu vou sair com a minha mulher, é uma coisa curiosa essa. E ela me cobra isso. Que coisa incrível. Você senta na mesa, ela vê o casal, um beijinho daqui, volta pro celular. Ela esqueceu que ele tá. Eu estou falando para ela agora. Ela fala, mas você viu lá, olha que bonito o casal. Né? Fica beijando. Eu falei, mas o que é isso? Não vai durar muito tempo isso aí. Não é? E imediatamente volta o celular. Pede o prato, é um negócio, ó, tira o quê? A foto do prato. A foto. E aí tem o casal que vai com o filhinho. Eles querem fazer lá, pega um vinho e tal. E aí o que faz? Celular na mão da criança. Dá o celular na mão da criança. Aí eu falei, olha lá, Tânia, minha mulher chama Tânia, eu falei, dá uma olhadinha. Não se meta, é coisa deles. Mas é impressionante, dá atenção pro nenezinho. É uma coisa incrível isso. E aí tem outro detalhe. Vai pra praia, outro detalhe da praia. Uma cidade que tem 200 mil habitantes recebe um contingente de 1 milhão, uma coisa louca. Você sabe o que eu estou falando. Aquele monte de gente. E a criançada vai tudo pro mar. O que acontece? Diarreia. E aí vai para o pronto-socorro da onde? Da cidade que está preparada para quê? 200 mil habitantes. Aí ela pega 5 vezes mais. O que vai acontecer? Uma fatalidade. Então eu tenho falado para o pessoal, pega o carro, põe a criança no carro, dá uma geral e vem embora. Que não dá para ficar. É uma loucura. Então tem esse detalhe também, que é o que você acabou de falar, a questão imunológica e o próprio meio fazendo isso. E aí, como é que vocês têm tratado isso dentro do consultório? Como é que você vai chegar para um pai e para uma mãe e botar o dedo e falar, vocês precisam dar atenção? Você perdeu o cliente, ele vai entender como é que é isso. É verdade. E se você cobra, ela fala, mas como, doutor? Eu trabalho o dia todo. Então, hoje, essa palavra, tanto é que hoje já existe uma nova especialidade médica, é o futuro, inclusive uma dica para vocês, chama-se medicina integrativa. Vocês já ouviram falar disso? Sim. É uma medicina que começa a ter uma visão holística da pessoa. Porque às vezes você vem com uma queixa de dor de cabeça, mas essa dor de cabeça sua é só a ponta do iceberg. O que está por trás dessa dor de cabeça pode ser desde um tumor no cérebro, que é o menos frequente, até uma doença psicossomática que leva a essa dor de cabeça. Ou até, e aí vem a grande novidade do momento, um distúrbio de flora intestinal. Antigamente, nós tratávamos muito a síndrome do intestino irritável. Né? Episódios de diarreia, ou até tem a constipação também, né? E tem a mista. Mas, tem muito diarreia. E daí você começa a tratar o intestino com remédio. Já percebeu que não adianta nada se você não tratar o cérebro. Por quê? Porque esse intestino conversa com o cérebro. É o eixo cérebro-intestino. Assim como, às vezes, você tem uma prova amanhã. Nossa, tem uma prova de residência amanhã. Estou até tendo diarreia, estou tendo cólicas. É o seu cérebro conversando com o intestino. Então, nós vivemos em harmonia. Eu acabei de publicar um livro agora, chama Microbioma e a Pediatria, mostrando todos os eixos. Então, tem o eixo cérebro-intestino, o eixo pele-intestino. Sabia que o intestino e a pele conversam? O rim e o intestino. Então, nós temos nossos eixos. E hoje, o maior... Se for pergunta na prova agora, do TEP, nós que colocamos essa prova, a gente faz a prova do TEP. 80% de erro. E uma pergunta que nós classificamos como fácil. Qual o maior órgão imunológico do corpo humano? Timo, medula óssea, intestino ou baço? Todo mundo lá, medula óssea, timo. É o intestino, o maior órgão imunológico do corpo humano. Então, se você toma um antibiótico, e do jeito que se toma antibiótico à torta direita, você está destruindo o maior órgão imunológico do corpo humano. E como é que você vai ter que repor isso? Tem que tomar um probiótico. Não adianta só tomar um probiótico. O probiótico é uma bactéria que traz bem ao organismo, mas, como todo ser vivo, ela tem que comer. O que um probiótico come?
Ele come fibras pré-bióticas. Então, você toma o probiótico, daqui uma semana ele está morto de fome no seu intestino. Então, você tem que dar alimentação com fibras, espinafre, chicória, couve, cebola, são grandes fontes pré-bióticas. Então, tudo volta na alimentação. Então, hoje a alimentação nossa está muito, muito, muito péssima. Hoje, na criança, em termos de neurodesenvolvimento, o cérebro começa a se formar. Tanto é que tem uma novidade. A pediatria hoje também foi plano de prova, o pessoal errou de monte. Qual a primeira consulta com o pediatra para uma criança? Quando que é? Todo mundo. Primeira semana de vida. Não é. É no terceiro trimestre de gestação. Porque é lá que você vai atuar. Hoje, uma outra grande novidade para vocês, tem uma doença que maior mortalidade que existe, se você for na UTI aqui, qual a maior mortalidade da UTI neonatal e pediátrica? É bronquiolite, insuficiência respiratória aguda. Né? E a tal da SARS, né? Síndrome respiratória aguda. Por que elas morrem? Bronquiolite, vírus sincicial respiratório. Hoje, já tem uma vacina no Brasil que se faz na 32ª semana de gestação contra o vírus sincicial respiratório, que dá uma proteção para o bebê por 6 meses, que é a época crítica da bronquiolite. Então, isso aí quem que dá essa vacina? É o pediatra. Entendi. A síndrome alcoólica fetal, que eu falei hoje, tem que ser tolerância zero com o álcool, porque já se sabe as repercussões. Outra coisa, Reinaldo lembra disso, na nossa época de faculdade, a gente tratava sífilis, gonorreia, assim de monte, no ambulatório. Daí, com a chegada do HIV, desapareceu essas doenças. Nossa, esqueci como é que tratava a gonorreia. Os protocolos mudaram. Né? Sífilis a gente não via. Por quê? O pessoal começou a se proteger. HIV, né? Proteção. Depois que surgiu o esquema tríplice de tratamento de HIV, HIV não mata mais ninguém agora, né? Porque tem tratamento. O pessoal baixou a guarda. Vou dar um dado para vocês hoje. Sífilis neonatal é 32 nascimentos para cada 100 mil vivos. Então, aumentou sífilis neonatal de monte. Que isso, hein? Por quê? Não se faz diagnóstico, um exame bobo, VDRL, que você faz na gestante, e uma injeção de bezatina cura. Mas não se faz o diagnóstico, não se faz o tratamento. Sífilis congênita aumentou demais. Então, são coisas que a medicina preventiva... Hoje, a medicina é preventiva. Você tem que agir na medicina preventiva, principalmente na pediatria. O pediatra é o grande médico da medicina preventiva, que você mexe com o estilo de vida, você mexe com alimentação, você mexe com essas doenças preveníveis. Hoje tem vacina para quase todas as doenças graves. Meningite A, B, C, ACWY. Pneumonia, hoje está saindo a pneumo 20 valente contra 20 sorotipos de pneumococo. Então tem vacina. Agora, precisa começar agora o povo, infelizmente, nessa época de pandemia, nascem os grupos anti-vacina, né? Que é um grande problema para nós. E as redes sociais. Nós estamos fazendo aqui uma rede social do bem, mas tem um monte de rede social com fake news aí. Né? Que toma a vacina da Covid e você vira jacaré, né? É uma loucura isso. Tadeu, nessa linha, já que você foi responsável pela... Eu falei que ia colocar você numa sinuca. Sim. Tá. Responsável pela plantação da residência em pediatria, lá do seu Irmãos Penteado. Eu quero, depois de assertivas aqui com a faculdade, já te convocar para nos ajudar aqui. Porque essa é uma coisa que eu não abro mão como professor, que começou o curso aqui, e é um diálogo que eu tenho mantido, às vezes até desgastante. Entendo que a base de uma boa formação médica passa obrigatoriamente pela educação continuada, que é a residência. A pós-graduação, evidentemente, que é um complemento interessante, vista da situação brasileira hoje, que nós somos o país que tem mais escolas médicas no mundo. Atualmente é essa a realidade. Portanto, não tem vaga de residência para todo mundo. Não adianta mudar esse discurso, que não vai mudar. E a pós-graduação é uma alternativa interessante, que os nossos gestores vão ter que entender, que vão ter que investir nisso também, na qualidade da boa pós-graduação. É por isso que a gente tem um apoio de uma instituição que a gente quer que faça uma boa troca nessa situação
de educação continuada. Então fica essa questão para você nos auxiliar aqui. É um desejo que a gente tem. Claro que existe toda uma programação que nós estamos fazendo agora, uma nova redimensionamento, né? E temos aqui a presença de representantes acadêmicos, né? Porque eu acho interessante isso. Você tem que ter um bom internato. Começa aí, um bom internato. Porque se você não tiver um bom internato, você não vai conseguir uma boa residência. Começa por aí. Se você não tiver uma boa residência, você não vai ter uma sequência. Ou se você optar pela vida acadêmica, ou se optar pela vida privada, ou pela vida pública. Porque hoje, se você optar, vamos supor, pela vida pública, o médico da rede pública, infelizmente, ele ganha muito pouco. E trabalha muito, em condições de trabalho péssimas. Então, acabou, até muitas cidades hoje estão deixando de ser CLT. Eles só estão contratando PJ. PJ. Esse é o pejotização da saúde. Isso é um problema crônico. Lá em Campinas, por exemplo, eu não sei aqui, pronto-socorro, não existe mais plantonista CLT, não existe. Interessante, Tadeu, que os grandes, eu sempre falo, os Big Five, eles têm CLT. Olha que coisa interessante. As grandes instituições médicas de prestação de serviço diferenciadas, eles criam mão de obra própria por causa da qualidade e tudo mais, é a exigência deles. Tem o PJ também, mas eles têm o CLT. É muito interessante e a seleção é rigorosa. E aí começa a diferenciação. É isso que o Reinaldo falou. Para você entrar nessa Big, você vai ter que ser uma diferenciada. Você não pode ser igual a todo mundo. E aí vai avaliar seu currículo. Como é que foi seu internato? Como é que foi sua residência? Hoje em dia, quando nós nos formamos, bastava ter residência. Hoje não. Hoje precisa ter pós-graduação. Sim, residência quanto educação continuada. Educação continuada. Você não para de estudar. Você não para de estudar. Mas, Tadeu, eu estou fazendo isso porque você está dentro da pediatria brasileira hoje. Você está como presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu quero deixar para os nossos, não só da faculdade, mas que é o convite que eu fiz, eu não falei nada para vocês. Eu estou trazendo o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está aqui. Foi a surpresa que eu queria fazer para toda a comunidade, para os nossos professores, o nosso coordenador, todo mundo, que o nosso objetivo é contribuir, sempre foi. Então, é essa a colocação, e uma pessoa que é minha amiga, pessoa que nós somos colegas de turma, e vem toda hora aqui, e ele tem um trabalho que eu acho muito interessante, que eu queria abordar agora, inclusive para o público agora, que é aquele negócio dos 1000 dias, como é que é? Sim, os primeiros 1000 dias da criança são os mais importantes da vida. Isso é documentado. Vamos colocar os 1000 dias dá quantos meses mesmo para o pessoal entender? Então, vamos contar os 1000 dias. Vamos contar os 1000 Vai dias. desde a época da fecundação até completar 2 anos. Se você somar as 40 semanas de gestação mais 2 primeiros anos de vida, dá exatamente 1000 dias. É isso que a pessoa precisa entender. E o que tem que fazer? Fala pra gente. Os 1000 dias são fundamentais porque é a base. Que nem você vai construir uma casa. O alicerce é tudo. Só para você ter uma ideia, uma criança com 2 anos de idade tem a mesma quantidade de sinapses de um adulto. Ou mais. Geralmente é mais. Por quê? Tudo aquilo que você não usou a partir dos 2 anos de idade tem uma coisa chamada poda sináptica. Você vai podando. Então as mães perguntam, qual a melhor idade para o meu filho entrar na escola de inglês? 2 anos. Para aprender a tocar teclado? 2 anos. Porque você vai começar a usar aquilo que você formou. Né? Então, hoje em dia, se você não usar, você tem poda sináptica. Se você deixar a criança parada na frente da televisão, vai podando todas as conexões sinápticas, que se formam a partir da 21ª semana de gestação. O nosso cérebro, 80% dele, é gordura. Tá? Gordura boa. Chama LC-PUFAs, Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids. O PUFA, traduzido, os ácidos graxos poliinsaturados. Esses ácidos graxos poliinsaturados você não acha em qualquer lugar. Só tem 2 tipos, ômega 3 e ômega 6. Ômega 3, é o salmão. Não, não é o salmão. É a alga das águas frias e profundas que o salmão come, ou a sardinha come.
E esse ômega 3, ele é degradado no DHA, que é o produto final que forma cérebro. A bainha de mielina é feita de DHA, condução nervosa. Daí você fala, então tudo bem, eu vou no restaurante japonês uma vez por semana. Não dá certo, sabe por quê? Porque o salmão que você está comendo lá não é o salmão das águas frias e profundas. É dos cativeiros que tem, criando com ração, que eles colocam caldo de beterraba para ficar aquela cor bonita, o salmão come e fica... O salmão na Noruega, o verdadeiro, é aquele salmãozinho bebê. Esse que você vê nos restaurantes aí é salmão de cativeiro, que não tem ômega 3. Por outro lado, o consumo de ômega 6, que são os óleos, aumentou muito. Ah, não, eu não como nada com óleo. Então, se você fizer batatinha frita na sua casa, fica molhada, né? Óleo. Mas se for naquela lanchonete famosa ali da esquina, o cara tira a cestinha, a batatinha fica seca. Por quê? Porque se olhar contra a luz, você vê um monte de bolinha branca. É a gordura trans, que é a gordura ômega 6 na forma trans, que ela se solidifica em contato com o ar ambiente. E a outra fica na forma líquida. Então você está comendo muito mais gordura. Então, a batata dessas lanchonetes sequinhas, a pipoca de micro-ondas, o pão francês que você comprou na padaria, amanhã está duro. Mas aquele pão de forma dura uma semana. Por quê? Gordura trans. O bolo é gordura trans. Então, toda essa gordura trans vai se depositando no seu corpo. E hoje você pega criança de 5, 6, 7 anos já com colesterol de 320, triglicérides de 400. Então, hoje nós estamos tendo na pediatria tratar doença de adulto. Isso daí chama-se doença crônica não transmissíveis. Isso daí são projeções do pessoal de Harvard. Se você for ver, desde que o mundo é mundo, sempre a geração posterior viveu mais que a anterior. Então você vai ver, a sua avó viveu mais que sua bisavó. A sua mãe vai viver mais que sua avó. E você iria viver mais do que a sua mãe. Mas pela primeira vez que o mundo é mundo, essa geração, nossos filhos, talvez vivam menos que nós. Porque a expectativa de vida que sempre aumentou está diminuindo. E por que está diminuindo? Doenças crônicas não transmissíveis. E aí entra o pacotão do diabetes, da hipertensão, do que se morre hoje. Vocês que assinam atestado de óbito aí, do que se morre? É exatamente isso que você está Doença falando. crônica não transmissível. Né? Então, isso daí é um problema muito sério. E são doenças totalmente preveníveis. Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, erro alimentar, estilo de vida. E hoje se trabalha cada vez mais para ganhar mais, para comprar o celular mais novo, o carro mais novo. E para pagar isso você trabalha mais. E quando você trabalha mais, o filho fica lá terceirizado. Então nós entramos numa roda viva, né? Que se a gente não repensar, e aí entra a medicina integrativa, que a gente fala muito, se você não mudar o estilo de vida, essa geração vai viver menos do que os seus pais. Porque está crítico a situação. Hoje os ambulatórios de psiquiatria, Reinaldo, não sei aqui, estão lotados, não tem vaga, não tem vaga. E aquela criança, Tadeu, a gente precisa cutucar, porque a gente sabe, mais ou menos a gente precisa perguntar, né? É muito comum em shopping, né? A criança vê determinado brinquedo, você já sabe o que eu vou falar, e eu preciso fazer um pouco o direcionamento para o pessoal, o público que está aí, né? E aquela criança que a gente chama birrenta, né? Começa a gritar, joga no chão. Vou explicar para você a origem disso daí. Tá. Os pais passam o dia inteiro fora de casa, né? Deixa a criança na creche, escolinha às 7 da manhã, pega às 5, 6 horas da tarde. Não é assim? É. A grande maioria. Hoje é dado o Brasil, né? Daí a criança chega em casa. Aquele sentimento de culpa, fiquei longe do meu filho o dia todo. O moleque pega e joga o copo no chão. Em vez de falar, não, olha, coitadinho, ele tá bravo, ele tá revoltado, vem cá. Ele quer abrir o saquinho de salgadinho antes do jantar. Não pode comer salgadinho de jantar. Mas ele está com fome, coitadinho, deixa ele. Ou seja, as mães não contrariam a criança. E aquela palavrinha mágica, não, eles não aceitam. Então, tá.
vem dormir comigo na minha cama. E não escuta não, é aquela criança que ela é, entre aspas, comprada. Então vai ao final de semana, vamos ao shopping. Ah, eu quero brinquedo, compra o brinquedo. Ah, eu quero o tênis daquela marca famosa, compra. E para quê? É o sentimento de culpa, como você deixou essa criança meio abandonada. Então ela não escuta não. Ótimo. Ela não aprendeu a conviver com não, a enfrentar os intempéries da vida. Daí vai chegar na adolescência, é ali que tudo pega. Porque vai escutar não. Eu tive um caso ontem. Um menino, uma menina lá pediu em namoro a menina falou, não quero namorar você. Não quero, não quero namorar você. Ele chegou em casa e se cortou todo. Que isso? Fez o tal do cutting, né? Que é muito frequente isso. Isso falei do menino, mas da menina também é a mesma coisa. Então, qualquer diversidade já faz cutting, já faz a birra do adolescente, que a gente chama. E quando chega na vida adulta e você presta um concurso e não passa. Não passei no concurso. Teve um não. Daí você tem o quê? Depressão. Daí você vai tomar o quê? Antidepressivo. E daí, eu só falo, antidepressivo e ansiolítico só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Perfeito. Tadeu, estamos agora aqui já indo para a reta final da nossa entrevista e eu preciso tocar num assunto importante, que é a questão da fake news, dos mitos e falsas verdades sim. Dentro da pediatria. O que você pode nos falar? Porque a mídia social tá cheio de doutor hoje, né? É uma coisa louca, né? Tá tendo uma confusão. Profissionais não médicos entrando na área da medicina e aí você confunde. Você não sabe se o cara é médico, se ele é fisioterapeuta, se ele é enfermeiro, se ele é esteticista. É uma coisa louca que está acontecendo. Na pediatria, como é que está isso? Como você é presidente da sociedade, eu queria saber como a pediatria está abordando e tendo as condutas apropriadas dentro de uma sociedade organizada que é a pediatria. Como é que é isso aí? Como é que fica? Falar o mais importante de tudo. Primeiro, em relação às vacinas. As fake news das vacinas. Se você tomar a vacina da gripe, você vai ficar gripado. Não. A vacina é contra a gripe, não é contra o resfriado. Então a pessoa toma a vacina da gripe e amanhã espirra, tem um resfriado, fala, foi por causa da vacina. Porque vai tomar justamente na época do outono e inverno que você tem resfriado. E daí não toma a vacina da gripe. E a vacina do Covid, ela pode alterar, matar. Já está documentado, que já está estudado, que as vacinas hoje são altamente seguras e a Covid está de volta. Nós estamos dando diagnóstico todo dia de Covid no nosso dia a dia. Sim. Uma doença que foi uma surpresa para nós esse ano, influenza B. O pessoal não tomou vacina de gripe. E lá no nosso serviço a gente faz todo paciente com doença especial, a gente faz o cotonete, que é um teste só, que já faz SARS-CoV, influenza A e influenza B. Influenza B disparou. Acabou o Celtamivir, que é o remédio que se usa, não tem na cidade de Campinas, tem que mandar buscar fora. De tantos casos de influenza B. Por quê? Porque não tomou a vacina da gripe. Sem contar os radicalismos, né, de não tomar nenhuma vacina. E aumentou coqueluche, aumentou sarampo, e começou a aumentar... Então, fake news de vacina, isso daí, até a própria sociedade soltou um documento, porque a nossa cobertura vacinal está muito baixa. E hoje tem vacina, todo mundo fala de vacina só para criança. Adolescente tem vacina. Hoje, a gente fala... Câncer de colo de útero. Na época que eu e o Reinaldo fizemos faculdade, a gente fazia Papa Nicolau, era direto, câncer de colo. Hoje despencou câncer de colo de útero, porque a gente sabe que 90% do câncer de colo de útero é por um vírus chamado HPV. E tem a vacina do HPV, que tem uma baixa adesão ao tratamento. Dengue mata. Aqui na sua cidade também matou muita gente. A vacina está no posto sendo jogada fora porque venceu. E é só para adolescente. Adolescente não foi tomar a vacina da dengue. Então, primeiro, quebrar o mito. Vacina não mata ninguém, vacina previne a morte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é relacionar doenças com alimentação. Por exemplo, tem uma onda aí, com esse grande número de autistas que nós temos aí, que
Autista não pode tomar nada que tem glúten. Então tem que fazer uma dieta sem glúten para o autista. Já não bastasse todos os problemas que o autista tem, ainda tira o glúten da vida dele. A intolerância à lactose. Ele tem dermatite por causa da lactose. Imagina. E daí tira a lactose da vida. Então começa a fazer restrições alimentares para, entre aspas, prevenir doenças. Mas ninguém faz restrição aos industrializados, aos ultraprocessados. Você pode ver isso. Então, hoje nós estamos vivendo um erro alimentar gravíssimo em nosso mundo. O uso dos processados, os ultraprocessados. O mercado que mais cresceu nos últimos 4 anos foi o mercado do delivery. Hoje tudo tem delivery, tem disque tudo. E isso daí está levando a, indo agora até para outro lado, o lado psicológico, uma desagregação familiar. Porque qual é um ponto que une 2 amigos? Né? Hoje o Reinaldo chegou, você vai vir aqui, você vai jantar na minha casa. Isso é um sinal de amizade, você vai jantar, vamos comer junto, vamos conversar junto. Acabou isso. Hoje você vai ligar, diz que alguma coisa, e você cozinhando, conversando, o cheiro da comida, isso das crianças, tem até um estudo muito interessante, só para vocês terem uma ideia. Chama teoria do flavor. A partir da 7ª, 8ª semana de vida, a criança já tem papila gustativa e olfativa lá dentro do útero. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, em Pittsburgh. A doutora Gianni Menella, uma excelente pesquisadora, ela pegou um grupo de mulheres gestantes e o protocolo, todo dia de manhã elas tinham que tomar um copo de suco de cenoura, desde aquele dia que ela ficou grávida até o 6º mês de gestação, amamentando exclusivamente até o 6º mês. E outro grupo de mulheres tomava o suco de laranja americano, grapefruit, até o 6º mês. Quando foi fazer a introdução alimentar e colocou a cenoura como principal elemento na introdução alimentar, 93% das crianças que as mães tomaram suco de cenoura devoraram a papinha, contra 32% do grupo grapefruit. Gustação, memória gustativa. Daí fizeram com cebola e alho, um grupo cebola e alho, outro grupo não cebola e alho. Com 6 meses faz papinha com cebola e alho, mais de 90% desse grupo contra menos de 40% no outro grupo. Ou seja, as nossas memórias olfativas e gustativas começam desde a vida intrauterina. Então, se a gente não começar a educar essas crianças a comer, não é agora com 18 anos, 12 anos, que você vai falar, olha, agora você vai comer cenoura, batata, beterraba, se ela nunca teve essa memória. E tem uma outra coisa, a memória olfativa, se você parar para pensar, Reinaldo, quando a sua mãe fazia uma comida que você gostava, só de falar, você lembra do cheiro da comida. Fato. Agora as casas hoje não cheiram mais comida, porque não faz mais comida em casa. Então as crianças estão perdendo essa memória olfativa, isso é muito importante. Então eles estão perdendo, não tem memória olfativa. O cheiro de um bolo de fubá com erva doce. O quê? Se a gente falar, eu lembro do cheiro, só de falar aqui, eu estou sentindo o cheiro de erva doce sem ter nada com erva doce aqui. Então isso daí é muito importante, esse desenvolvimento dessas memórias gustativas, olfativas, é cozinhando em casa, é vivendo em família, o almoço em família, o jantar em família, que não existe mais. A televisão roubou esse espaço, o celular, tudo mais. E essa degradação das relações familiares está levando a essas repercussões que está aumentando, repetindo mais uma vez. As doenças, minha esposa é psicóloga, o consultório com ela está lotado até o ano que vem, não tem vaga. Que loucura, hein? Nós estamos vivendo um mundo terrível, Reinaldo, terrível. Então, hoje, a medicina integrativa, que tenta resgatar os sabores, os odores, as relações interpessoais, é o nosso futuro. Ou a gente muda isso, ou é a próxima geração realmente vai viver menos do que a nossa. Perfeito. Doutor Tadeu, agora vamos ver aqui a Gabriela. O ano passado ela foi minha aluna, né? E ela tinha um grupo. É uma coisa impressionante isso. É uma coisa louca. No intervalo da aula, eu não sei, era um piquenique. Ela escolhia. E ela, para conseguir nota, sabe o que ela fazia? Ela usava a avó dela.
A avó dela mandava bolo para mim. Olha aí, que legal. É? O quilo que eu ganhei foi culpa da avó dela. Como é que chama essa avó mesmo? Vaneuza. Dona Elza, manda um abraço para ela. Mano. Era ela e a turminha, tudo com pote. Ela é fã do e tem a menina Bíscaro. do pastel lá, né? Uma coisa impressionante. Tinha. Eu comi um pastel que tem lá na faculdade, enorme. Eu falei, mas meu Deus do céu, é um negócio louco isso. Mas você, como da Liga da Pediatria, o que você quer perguntar para o Dr. Tadeu? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com o senhor, né? É uma honra estar aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu entrei na faculdade querendo cardiologia e eu fui surpreendida depois que eu passei pelo estágio de pediatria. Eu gostei bastante e eu também faço estágio nas férias porque eu gosto bastante da área, tenho muito interesse. E é importante também o que o senhor abordou, né, sobre o aspecto da família, que muitas pessoas falam que é mais difícil você conversar com a família, né, do que entender a própria criança. Então, é algo muito maior, né, do que a gente espera, né, do que a gente está vendo. E eu também acho muito interessante o que o senhor falou sobre a terceirização, né? Que hoje em dia os pais acabam não tendo muito tempo, né? Para dar atenção aos filhos, para educar os filhos, né? Para ensinar ali o que é certo e o que é errado. E eu também vejo outro lado, né? Além da terceirização, que as crianças, elas agem muito sobre imitação. Então, elas veem o pai no celular, a mãe no celular, aí a criança vai lá, pega o celular também, né? Porque elas veem os pais fazendo, então elas vão acabar imitando, né, o que os pais estão fazendo. Isso também eu acho que é outro lado, né, da história, né, que é muito importante. E sobre as vacinas também que o senhor falou, agora que a gente está passando nos estágios de pediatria, na faculdade eu percebo muito esse movimento anti-vacina, que as mães chegam e falam, a gente pergunta, a criança tomou vacina de Covid, tomou vacina de influenza, a mãe fala, não tomou e eu não vou dar a vacina no meu filho. Olha, E isso é muito complicado, porque elas acabam acreditando nas fake news que a gente tem na internet, não acredita na palavra que o médico está ali dizendo, que a gente está ali estudando, tem gente estudando as vacinas e elas acabam não acreditando em todos esses estudos, né, que a gente tem. É muito interessante. E eu também trouxe algumas perguntas para fazer para o senhor, né, que a gente combinou entre nós, algumas fake news para a gente estar apresentando aqui. E a gente escuta muito falar, né, que o leite materno é fraco. E é verdade isso? Não existe leite materno fraco. O leite materno foi feito para a criança. Com tudo que a criança precisa, não precisa dar água, é só dar o leite materno. Tem até uma novidade agora, o leite materno, mas ele não está ganhando peso. Por quê? Porque a mãe está amamentando errado. Hoje, nos Estados Unidos, nós estamos trazendo para o Brasil, chama a regra das 2 horas. O que é isso? A mãe, agora, 5 horas da tarde, vai dar o seio esquerdo, por exemplo. 5 horas da tarde. Até às 7 horas da noite, só pode dar o seio esquerdo. Por quê? Porque o leite materno é dividido em leite anterior e leite posterior. O leite anterior mata a sede da criança, o leite posterior mata a fome da criança. Antigamente, a mãe dava 15 minutos no peito, tá vazando outro, 15 minutos no outro peito, ele só tomava leite anterior. Não ganhava peso. Então, hoje, com a regra das 2 horas, e a livre demanda, então ela mama, dorme, voltou, mama, dorme, ela consegue pegar leite anterior e posterior. Então, o segredo não é leite fraco. Existe o leite entre aspas, fraco, que é o anterior, e o leite forte, que é o posterior. Você tem que dar o fraco e o forte. E para isso você tem que esvaziar um seio numa mamada. Para depois de 2 horas você dar o outro seio na outra mamada. E assim por diante. Então são coisas... E outra coisa que existe é a medicalização da medicina. A criança chorou, o que eu faço? Vou dar um remédio para dor. Não, calma. Será que ela não quer um aconchego? Outra coisa que a gente vê muito frequente hoje em dia é a mãe pedindo remédio porque a criança não está dormindo direito. Eu e Reinaldo, quando nós estudamos, a gente nunca ouviu falar em administrar melatonina para dormir. Hoje é um inferno, as mães, eles vão para os Estados Unidos, elas virou muamba agora, trazendo de lá, trazendo melatonina. Só que a melatonina é um hormônio que você produz. Eu produzo, todos nós produzimos melatonina. Mas para produzir melatonina precisa estar escuro. É um ciclo hormonal. Quando você acorda, uma pergunta, doutor, por que ele só tem febre à noite quando o senhor fecha o consultório? Por que a crise de asma só dá à noite quando o senhor fecha o consultório?
Por que a cólica só vem à noite? É porque quando você acorda, o seu cortisol está lá em cima, acordei, é o hormônio para atividade. E o cortisol tem um efeito colateral que ele é um anti-inflamatório. A asma é uma doença inflamatória, a febre é uma resposta inflamatória, a cólica é uma doença inflamatória. Então elas ficam tudo quieto porque o cortisol está alto. Mas no final do dia, seu cortisol abaixa. Então, aquela proteção que o cortisol estava, daí vem a asma, vem a febre, vem a cólica, quando baixa o cortisol. Mas quando o cortisol abaixa, aqui tem que estar escuro para a minha glândula pineal produzir a melatonina para eu dormir. Só que abaixa o cortisol, mas a televisão que tem a luz azul, que não deixa você desligar, ou o celular, ou o tablet, toda a luz azul, essa luz de tela é luz azul, ela não deixa você dormir. E hoje tem televisão no quarto da criança. Então, ela não consegue produzir melatonina. Daí começa a dar a melatonina exógena para a criança, para ela dormir. E ela até que dorme. Só que eu te pergunto, e quando é que eu vou parar de dar? Se ela acostumou a dormir com a luz acesa, com a televisão ligada. Virou um ciclo. Vira um ciclo. Então, esse é um dos problemas. Doutor, ele está muito nervoso, dá um remédio para ele. Vamos dar um remédio para ele. Não é que ele está nervoso, ele está birrento. Precisa de regra, limite e disciplina. Outra coisa, dá uma vitamininha para aumentar a imunidade. Esse é um clássico. Da vitamina C, o grande descobridor da vitamina C chama Linus Pauling. Né? O Linus Pauling morreu de uma gripe, de influenza. Que loucura. Que loucura. Então, a vitamina C não é mais aquilo que faz. Daí tem os motivos, daí vem a vitamina D, daí vem... Então, não é vitamina que vai aumentar a imunidade. Na verdade, a gente até fala com muito cuidado isso, tem uma vitamina fundamental que nós precisamos, que é a vitamina S. A vitamina S, a criança tem que brincar na terra, tem que brincar com o matinho, tem que comer a manga que caiu no chão, pegar e comer a manga. Ela tem que ter contato porque vai ter uma resposta imunológica aumentando a imunidade. Quando a criança entra na creche, doutor, por que está ficando muito doente porque entrou na creche? Dá um remédio para aumentar a imunidade. Não, a imunidade está mesmo. Eu dou um exemplo bem simples. Se você está andando de carro aqui em São João da Boa Vista, com o seu carro, com o seu fusquinha aqui em São João da Boa Vista. Daí qual o risco de você bater o carro? X. Daí você vai amanhã para São Paulo, andar na Avenida Paulista. Qual o risco de você bater o carro? 3x. Ah, mas eu vou colocar então uma gasolina aditivada no meu fusquinha. Não adianta você colocar coisa. O problema não é o carro, o problema não é a criança, o problema é o meio. Ele está exposto, o vírus A, B, C. E ele vai passar por aquela provação na creche, vai ter todas as doenças. E no ano que vem ele vai ser o veterano, os calouros que vão ter as doenças. Então, é uma aprendizagem do nosso sistema imunológico. Por incrível que pareça, as mães querem saúde total. A criança precisa ficar doentinha. Ela precisa ter as febres da vida. Só que as febres da vida são combatidas. 92% das febres são de origem viral. Só 8% é bacteriano. Mas, infelizmente, a pronto-socorro mania leva leva as crianças ao pronto-socorro. E aí entra a educação médica. No pronto-socorro, começa diagnósticos que vocês nunca vão ver CID para esses diagnósticos. Começo de pneumonia, gargantinha vermelha, e sai com antibiótico. E não existe essa doença, porque é viral. Daí vem aquela bola de neve. O antibiótico destrói a microbiota intestinal, que é o maior órgão imunológico. Daí sim você abaixa a imunidade. Então, a gente tem que esclarecer o povo que febre não é doença, febre é um sinal. Aí, doutor, dá um remédio para ele tossir. Ele precisa tossir para jogar o catarro para fora, senão segura o catarro, é meio de cultura para a bactéria. Doutor, dá um remédio para cortar a diarreia. Não, a diarreia está jogando a coisa ruim para fora. Eu não posso segurar essa coisa ruim. Deixa limpar, dá soro e vamos hidratar. Então, são esses conceitos básicos que é muito bom ter esse serviço, prestação de serviço, para a população saber que a medicalização não é remédio para tudo. Né? Entender essas doenças, o porquê que elas estão acontecendo. Perfeito.
Doutor Leonardo, uma pergunta para o doutor Tadeu, para a gente já estar encerrando o nosso bate-papo hoje aqui. Maravilha. Doutor Tadeu, é um prazer tê-lo conosco, é uma honra ter a presença do senhor aqui hoje. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma puxando o gancho um pouco da poda sináptica, né? Pensando na questão da poda sináptica, a escolarização ou a introdução dessa criança precocemente a um ambiente de ensino, até mesmo de aprendizado, quais são os possíveis impactos negativos nesse processo, visto que ela pode estar pulando etapas? Excelente pergunta, excelente pergunta. Nós Dá temos... licença, Tadeu, está vendo o nível aqui Ótimo, hein? dos nossos alunos? Excelente Não pergunta. é fraco, não, né? Nós temos as escalas do neurodesenvolvimento. Se você fizesse essa pergunta para mim há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu ia falar, fique em casa. Porque essa criança ia ficar com a mãe, com a avó, que elas iam saber muito bem educar essa criança, iam brincar com ele, iam brincar de pular amarelinha, andar de bicicleta, pular corda, jogar bola. Isso era a criança do passado. Hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida, eu lembro que o Reinaldo conheceu minha avó. Foi minha avó que me criou, minha avó ficava em casa. Meus colegas de turma iam lá filar a janta da minha avó, Verdade. Silvio Gata, que morava com a gente, Joaquim, eles iam pegar a janta lá, porque a avó fazia a janta. É verdade. Né? Só que hoje as avós, elas estão trabalhando. A idade da aposentadoria aumentou para 70 anos, 65. Então hoje as avós não estão mais em casa, estão trabalhando. Onde que eu vou deixar essa criança? Então, entre deixar, e aí começam os perigos, com uma babá, com uma vizinha, não vai ter a segurança numa escola. Então, por isso que hoje, o máximo que você conseguir, os pais, o núcleo familiar, dar uma atenção para a família, tudo bem. A hora que não aguentar mais, tem que ir para um local de ensino especializado, que são as escolas, são as creches. Mas vai ficar mais doente que o sistema imunológico está imaturo. Vai. Aí vem o ponto negativo que você perguntou. Tem um ponto positivo, e já foi feito estudos. Crianças que foram com 1 ano de idade para a escolinha, hoje com 5. E crianças que entraram só com 3 anos. A criança com 5 anos, ela está já 1000 anos-luz na frente da outra que está ainda gatinhando. Então, aumenta o neurodesenvolvimento, com certeza aumenta. As inter-relações entre as crianças, tudo. Nós estamos, a gente falou muita coisa ruim, mas nós estamos melhorando muito. As escolas estão se especializando, os professores estão se especializando em termos de educação. Você sabia que hoje é uma lei estadual, todas as escolas, não importa se é estadual, municipal ou particular, é obrigado a ter uma nutricionista para planejar o almocinho da criança, o lanchinho da criança. Hoje até ouso a dizer que a criança come melhor na escola do que em casa. Porque chega em casa, os pais chegam correndo, não dá tempo de fazer a janta, diz que é alguma coisa. Ou dá um fast food. Perfeito. Né? Então, realmente, essa é uma mudança que nós estamos vivendo atualmente, mais precocemente para a escola, por necessidade da situação que as famílias vivem atualmente. Do próprio mundo moderno. Do próprio mundo moderno. Da mudança, da dinâmica conformacional das famílias. Né? Exatamente. E olha, eu viajo muito, quanto mais você vai para o interior, melhor é a qualidade de vida. Tá? Você vai para uma grande cidade, começa pelo trânsito, você demora mais para chegar de um lado para o outro, você já chega nervoso em casa porque você pegou trânsito muito... E isso, o grau de estresse é muito grande hoje das pessoas, infelizmente. E se você chega estressado em casa, você não vai ter paciência com o molequinho lá que ele só quer carinho, né? Certo. Minha amiga Cecília. Bom, gostaria de agradecer o convite, Dr. Bíscaro. É um prazer estar aqui com você novamente. E é um prazer estar aqui com você, Dr. Tadeu. É uma honra, como a Gabi falou. E eu gostaria de enfatizar algumas questões que você comentou desde o início, na verdade, né? Essa questão do planejamento familiar, né? Das conformações de família atualmente, a questão do planejo familiar no sentido da mulher
planejar para ter um filho posteriormente, entre a questão da idade materna como fator de risco, né? Então, algumas mulheres estão optando pelo congelamento de óvulos, pela fertilização in vitro. Acredito que a mulher no mercado de trabalho tem sido uma grande evolução, né, para a gente, enfim. E acredito que, assim, é muito importante essa evolução para a gente, mas é importante também a gente fazer esse planejamento familiar no sentido de proporcionar uma qualidade de vida para essa criança, né? Então, nesse sentido de uso de telas, que vocês comentaram, que é importante a gente evitar ao máximo e tentar introduzir a criança num ambiente que ela tenha um conforto melhor para ajudar a estimular a criatividade mesmo, né? Então, eu acredito que entra nesse sentido, mas eu gostaria de abordar uma outra questão com você, que é essa questão de antibiótico-terapia que você comentou. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre a resistência aos antibióticos. Porque, como a gente sabe, né, a maioria das infecções são virais, só que quando uma mãe chega preocupada com o filho na unidade de pronto atendimento e acredita que o filho precisa de um antibiótico, porque ela busca no Google antes de ir na consulta, só que não é um antibiótico que a criança precisa. Então, eu queria que você abordasse essa questão da resistência do antibiótico. Excelente pergunta. E eu volto àquela tecla. O mundo influenciando a conduta médica. Porque hoje, se você for ver a estatística do seu pronto-socorro aqui, qual é o horário de maior demanda na pediatria? É manhã, tarde ou noite? Noite. Por quê? Porque hoje as escolas não aceitam mais criança com febre. Se levar o filho com febre, não. Nós não aceitamos que ele pode estar doente, transmite para os outros. Vai para casa. Ótimo. Daí vai para casa. Antigamente, eu e o Reinaldo, nós vivemos essa época. O nosso tormento era o tal de atestado médico. Segunda-feira, no pronto-socorro, a pessoa ia lá, quero atestado. Ainda é, né? Bem menos. Mas Eu quero atestado 2, 3 dias. As mães, a mesma coisa. Dá um atestado, vou ficar com... Agora, hoje, com esse mercado de trabalho que nós estamos, se você levar 2, 3 atestados, como o mercado está... você vai embora, contrato você. Então, hoje as mães falam, doutor, olha, não posso levar atestado porque, né, já levei mês passado, semana passada, e ele está sempre doentinho porque está na creche. Olha só como uma coisa puxa a outra. E ela cobra o plantonista, doutor, ó, ele está com febre, preciso resolver essa situação agora, porque amanhã eu preciso levar para a escola. E você sabe que as doenças virais, elas têm um tempo de 48, 72 horas para aparecer o exantema súbito, ou estourar uma catapora, ou estourar uma mão-pé-boca. Não estoura antes de 72 horas. E o que você vai fazer nessas 72 horas? Esperar e dar antitérmico se tiver febre. Fala isso para uma mãe às 10 horas da noite no pronto-socorro. Essa pesquisa foi feita lá em Campinas, pela Unimed Campinas. Controle de qualidade. O que você achou? O hospital estava ótimo, não, o banheiro estava limpinho, a secretária atendeu muito bem, muito organizado, foi rápido. Mas por que você deu nota B? Né? Você não, médico muito bonzinho, entendeu? Mas por que você deu? Porque ele falou que meu filho tem uma virose, ele não sabe que tem. Quando eles não sabem que tem, falam que é virose. Essa é a palavra das mães. Mas o pior de tudo é que é uma virose. E tem que esperar 72 horas. Agora, se você der uma receita de uma amoxicilina, ele diz que a gargantinha está vermelha, ele descobriu, esse médico é bom, ele já me deu o antibiótico e dá o antibiótico. É isso aí. Como se isso fosse resolver a situação. E com isso vai crescendo a resistência cada vez mais. No passado, a amoxicilina era ótima, hoje não é, hoje é amoxicilabulanato. E assim, cada vez mais. Então, nós estamos cavando a nossa própria cova, em termos de antibiótico terapia. Porque vai aumentando a primeira geração, segunda geração. Nós estamos já com cefalosporina de terceira e quarta geração. E daqui a pouco acaba. Né? Então, e o problema é esse. O uso indiscriminado de antibióticos. Não tem congresso que não tenha esse tema. Porque se usa muito pela pressão familiar, pela pressão do paciente. Porque antigamente, aquele mesmo paciente que pedia 2, 3 dias de atestado, ele fala, não posso levar atestado amanhã. Porque o mercado de trabalho ficou muito competitivo. E o atestado médico hoje, o patrão começa a pegar 2, 3 dias de atestado,
e as empresas estão trabalhando em chutinhas, acabou aquela folga que tinha do funcionarismo público. Não, acabou isso. Agora até a parte pública eles estão reguladinho. Então, é uma pressão sobre o médico. O que eu vou fazer com essa criança amanhã? Você não me deu o diagnóstico agora, 10 horas da noite, mandou esperar 24 horas para ver o que acontece. O que eu vou fazer nessas 24 horas com essa criança? Onde que eu vou deixar? A avó trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha e a escola não aceita. Onde você vai deixar essa criança? Eles derrubam todo esse problema em cima do médico. Então tá bom, vai, toma um antibiótico. Próximo. Entendi. Você entendeu a situação? Então, vocês que estão sendo formados, vocês têm que entender isso. 92% das doenças febris em crianças são virais. Só 8% são bacterianas. E o antibiótico não vai resolver nada. Muito pelo contrário, vai destruir a microbiota, que é o maior órgão imunológico do corpo humano. Olha que problemão. Perfeito, Tadeu. Bem, estamos chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso. Tadeu, eu quero registrar aqui, fora da nossa amizade, né? Convívio que tivemos aí durante toda a graduação. Nossa turma era bem unida. Sim. E você nesse cargo hoje, de responsabilidade imensa que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, aceitar o convite, não deu tempo hoje, não tive tempo de conversar com os meus pares aí, os professores, conversei rapidamente com o coordenador atual, mas fica o reforço dessa contribuição sua para o público em geral que acompanha o Pode Doutor, né? Os nossos acadêmicos, os ligantes, né? A gente sempre tem o pessoal da Liga aqui em todas as entrevistas. E agora para você, acesse o canal, dá lá o like, não é isso? O sininho. Compartilha nas redes. E você, empresário, comerciante, apoie o Pode Doutor, ajude a Camac e a Atlética e abraçar a Aldeia Criativa por ter tido a iniciativa, quando a gente apresentou o projeto, o profissionalismo deles, a Policursos, que entendeu que é um curso específico de educação continuada para a população também. O programa está tendo a sua divulgação, a sua missão de prevenção, de falar sobre coisas da saúde e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu queria deixar já o convite para o próximo programa, que é sobre psiquiatria. No ambiente de trabalho, psiquiatria dentro da sua casa. E o doutor Tadeu, o professor Tadeu, já deu aqui a sua mensagem para nós. E nesse sentido, doutor Tadeu, amigo, irmão, eu estou meio emocionado de te ver aqui, cara. Imagina. E gostaria que você fizesse a sua despedida aqui nesse momento. É uma honra estar aqui com vocês, conversar com esse pessoal jovem e interessado. É importante isso. Vocês não estão deixando o barco ser levado pela correnteza. Vocês estão remando e tentando ver informação. O maior combate à fake news são as good news, são as boas notícias, são as boas informações. Então, esse canal é um canal muito importante de você levar para o público leigo, para o público que está se formando, boas notícias e mostrar que nós temos uma série de problemas e temos soluções. E as soluções passam para todos conscientizar que nós precisamos mudar nosso estilo de vida. Nós, professores, vocês, alunos, o público leigo, precisa entender que a gente precisa ter mais, né? Conhecimento, tá? Buscar bons conhecimentos. Eu sempre falo, termino as palestras com as crianças, elas têm que ter menos e ser mais, tá? Então, é difícil as crianças hoje, Reinaldo, tem que ter um pouquinho, até buscar um pouco de espiritualidade, porque eu tenho crianças que faleceu o pai, o avô, a avó,
a criança fica... Mas como é? Aquela história de falar, virou uma estrelinha no céu. Como estrelinha no céu? Lá no céu só tem avião. Eles não têm aquela ideia que existe algo mais além desse mundo aqui na Terra, né? Então as crianças precisam também viver esse lado espiritual, que eu acho muito importante, não importa qual seja a religião, qualquer uma que seja, mas eles precisam ter essa visão também espiritual, que nós não somos só um corpo. Vocês, alunos, não são só um corpo. Vocês têm que ver a parte espiritual. Às vezes o paciente está te procurando lá, não é nem por causa de uma doença do corpo. Ele quer conversar com vocês, ele quer um apoio. Então hoje você vê, eu converso, tenho vários amigos que são padres, pastores, pacientes, eles falam assim, eu sou mais psicólogo do que pastor, do que padre, porque o pessoal vem falar problemas para mim e não é remédio que vai resolver, né? Eles precisam mostrar que existe, além do ter da nossa matéria, tem uma vida espiritual que a gente tem que desenvolver nas crianças, porque isso é muito importante para poder entender tudo o que acontece. Morreu alguém, alguém ficou doente. Por quê que isso acontece, né? Por que tem essa vida? Isso é muito importante. Tadeu Fernando Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e pelo seu depoimento e ajuda. Você aí que acompanhou o nosso programa hoje no Pode Doutor, espero que tenha gostado e participe. E até a próxima. Até lá!